Sim, meus amados, estamos aqui. Eu sei que já faz 2 semanas que eu não posto nenhum vídeo, mas eu não deixei de pensar em vocês. E eu espero que nesse tempo vocês possam ter acompanhado alguns dos nossos vídeos antigos. Hoje a palavra que nós vamos ler está no livro de Esther, capítulo 4, versículo 14. E a palavra diz assim: Porquanto se calares neste momento crucial, certamente socorro e salvação surgirão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai e os teus familiares todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para este dia que foste nomeada rainha da Pérsia? O que nós vamos focar hoje é: quem sabe se não foi para este dia que foi nomeada rainha da Pérsia? Se nós formos para o contexto histórico de Esther, o povo de Israel, naquela época, estava num processo de transição de voltar de um cativeiro para sua terra. Naquela época, o império dominante era o império persa, e o seu imperador, o seu rei, era o rei Assuero, em algumas versões Xerxes, certo? E então, Esther era uma moça judia que ainda habitava na cidade de Suzã, o centro do reino persa. E acontece o seguinte: Esther, junto com várias outras moças de etnias e povos, são levadas cativas para o palácio do rei, para que todas elas possam servir de uma espécie de concubina para o rei. E dentre uma delas seria escolhida a nova rainha do reino, certo? Mas vamos pensar aqui na situação de Esther. Esther, cativa, num país totalmente diferente do seu. E quando ela finalmente, quem sabe, tivesse até a oportunidade de voltar, já que estava nesse processo de transição para o seu povo, para o povo de Israel, Esther foi levada prisioneira para o palácio. Só que uma coisa sobremaneira acontece com Esther. O Senhor era com Esther e fez que a Esther fosse agradável aos olhos do rei. Naquele momento, a partir do momento que Esther esteve com o rei foi aprovado para ele que ela se tornasse a nova rainha. Mas aí surge mais uma coisa. Um inimigo do povo de Israel conversa com o rei e diz: olha, rei, tem um povo desobediente aqui no teu reino de Suzã, e eu queria muito que ele fosse exterminado. Eu vou lhe dar aqui tantas peças de prata para que o exército possa ir lá e em tal dia extermine todo esse povo. Só que o que acontece? Esther não tinha falado para o rei a sua verdadeira origem. O rei não sabia que Esther era judia. O rei autorizou que esse povo desobediente fosse o quê? Exterminado. E na época de Esther, as leis do Império Persa diziam o seguinte, que o rei, firmando um decreto, ele não poderia voltar atrás com a sua palavra. E ele acaba ali decretando a morte de todos os judeus. E aí você pensa, analisa a história de Esther. Uma rainha judia? O que ia acontecer? Esse versículo que nós lemos é de um parente de Esther conversando com ela, e ele disse: olha, interceda ao rei por nós. Quem sabe não foi para este momento que você se tornou a rainha da Pérsia? Vamos recapitular. Eu estou longe do meu lar, distante da minha amada terra de Israel. Eu fui levada da minha casa, arrastada para um palácio sem direito de voltar a ver a minha família, as pessoas que estão comigo. Imaginam isso? E quem sabe eu queria voltar e eu não pude porque eu tive que ficar. Será que Esther gostava do rei? Será que ela era apaixonada por esse rei? A Bíblia não vai relatar isso. Mas relata que Esther ficou lá. Ela ficou como rainha. Isabela, mas a rainha é uma coisa muito boa. E o que a gente vai comentar aqui é que Deus tem propósitos que nós não entendemos. Será que Esther entendia por que ela estava cativa numa cidade tão longe do país dela? Será que Esther entendia por que ela foi arrancada da sua casa? Será que ela entendeu por que ela tinha se tornado rainha? Será que não foi para o propósito de interceder junto ao rei para que seu povo vivesse? Muitas vezes nós não entendemos as coisas que acontecem em nossa vida. Não entendemos as situações tristes, difíceis, ruins que Deus nos deixa passar. Mas é porque, como eu já disse, Deus conhece lá na frente e Ele sabe que todos nós temos um propósito, um serviço para Ele. A Esther
pôde se mostrar ao rei, falar que era judia, e com a ajuda de Deus, a instrução e do seu parente, foram feitas uma maneira de que o povo de Deus pudesse se defender. E nesse dia que o povo seria exterminado, na verdade foi colocado um grande livramento pela parte de Deus. Tanto que até lá se instituiu uma nova festa chamada Festa do Purim. É uma festa que o povo de Deus comemorava o livramento que Deus deu. Você pode não entender a situação difícil, ruim, triste, devastadora que você está passando. Mas entenda que em tudo Deus tem um propósito. Quem sabe não foi para este propósito que Deus fez você chegar a este dia. Não desista, não desanime. Deus tem um propósito em todo o acontecimento de agora. E é isso que eu tenho para deixar para vocês. Paz do Senhor e até a semana que vem.